Bom dia, boa tarde, boa noite para você que está assistindo mais uns dos cursos no meu canal. Quem fala é o professor Wallace. E vamos falar um pouquinho sobre renda fixa e renda variável. Mas antes de falar desses tipos de rendimentos, né, da renda fixa e também da renda variável, vamos entender um pouquinho os indexadores econômicos, tá? Bom, primeiramente a gente tem que entender taxa Selic e CDI, porque são indexadores que acabam influenciando muito o percentual que os bancos acabam pagando para a gente nos investimentos que nós fazemos, né? Na poupança, ou num CDB, ou no próprio Tesouro Direto e tudo mais, né? Bom, a Selic, então, ela é uma taxa aí, de forma resumida, né? Uma taxa que é emitida pelo Banco Central. E esse indexador serve como base para que as instituições financeiras possam estar pagando um juros sobre o dinheiro que você investe num banco, ou você empresta o dinheiro para o banco, no caso, uma CDB, alguma coisa assim, tá? A CDI nada mais é do que a taxa, ela se baseia basicamente na taxa Selic, tá? Ela o valor dela, o percentual dela é basicamente o da taxa Selic. Só, que é a CDI, né? Esse certificado de depósito interbancário? É lógico que não dá para explicar de uma forma muito rápida, mas eu vou resumir. Então, enquanto o Banco Central vai lá e estipula uma taxa, né? Uma taxa de juros, aos quais os bancos e os setores econômicos, as agências aí, se baseiam para estar pagando um juro em cima de um dinheiro que você investe no banco. O CDI é o seguinte: um banco acaba emprestando dinheiro ao outro ao decorrer dos dias. Por quê? Porque às vezes pode ter muito saque num banco e esse banco não pode ficar sem dinheiro. Então o banco que entrou mais dinheiro vai lá e empresta para o segundo banco. O Itaú, sacaram demais no Itaú, o Bradesco vai lá e empresta para o Itaú. Então se baseia nessa taxa aí, né, nesse indexador chamado CDI, que é basicamente a Selic, tá? E o IPCA? O IPCA, na realidade, é basicamente o nosso índice de inflação, tá? Essa inflação é baseada no quê? Nos produtos mais básicos da nossa cesta básica, tá bom? Então a inflação, quando eu falo, o IPCA, né? O IPCA é a taxa de inflação da maioria dos produtos do nosso dia a dia. Bom, uma coisa aqui para informar, que é interessante, quando você vai investir dinheiro num banco, existe um fundo garantidor de créditos, que é o FGC. Ou seja, se você investir até 250 mil reais, aqui está faltando um zero, pessoal, peço desculpa aí. Se você investir até 250 mil reais no banco, esse fundo garantidor, se o banco quebrar, ele vai lá e te ressarce. Só que se você tiver 1 milhão, ele só vai te ressarcir 250 mil reais, tá? Então, como saber se o meu banco ele é garantido por esse fundo garantidor aí? Você tem que pesquisar, tá? Mas a maioria dos bancos conhecidos no Brasil, eles são protegidos. Bom, depois, pessoal, renda fixa. Então nós temos a poupança. A poupança, ela, eu não costumo dizer que ela é um investimento, né? Mas enfim, a poupança ela é 70% da Selic. Então se a Selic estiver pagando 5%, a poupança vai estar pagando 3,5%. Só que é lógico que hoje a Selic ela está indexada e ela está a 3,75%. Ou seja, 70% disso não é nada ao ano, né? O CDB geralmente ele te paga um pouco mais do que a poupança, né? O CDB é uma forma de investimento, certificado de depósito bancário, então você empresta dinheiro para o banco e ele vai te pagar um pouco acima. Então, alguns pagam até 100% do CDI, que é basicamente a Selic, tá? Só que nele você já paga imposto de renda, na poupança você não paga. Existe LCI, LCA, também é uma forma de você estar investindo, só que o LCI você empresta o dinheiro para o banco, um dinheiro que vai investir em créditos imobiliários, e a LCA no setor de agronegócios, tá? Só tem um porém aí, galera. Apesar de pagar relativamente bem assim, né? 86%, 88% do CDI e tal, né? Aquela coisa. O problema dele é a liquidez, né? Por quê? Você não consegue sacar o dinheiro antes dos 6 meses. Então você tem que deixar 6 meses lá, tá? Então isso é uma coisa negativa, vamos dizer assim, né? Tá bom? Então a liquidez dele é ruim.
E tem os fundos de renda variáveis, os fundões, né? Tem vários tipos de fundos, galera. Tem vários fundos aí que prometem até pagar bem ao ano, né? Alguns prometem pagar 30, tem alguns investimentos a partir de 100, tem investimentos mais caros, enfim, né? Só que a liquidez é de 30 dias, tá? Você não saca antes disso. Não é que você não saca antes disso. Você diz lá que você quer o dinheiro, você entra no seu aplicativo e fala, não, eu quero dinheiro, só que demora um mês para ele cair na sua conta, tá? E ele tem taxa administrativa, ou seja, o que é um fundo de renda? Então você vai investir num fundo lá que o cara está comprando um monte de ações, um monte de... ou então investindo em fundos imobiliários, ou até no tesouro, e o cara vai te pagar uma taxa, né? Então esses aqui são alguns, você pode entrar no aplicativo da Caixa ou no aplicativo do Santander, são alguns lá, que no Santander você pode entrar, eu uso o Santander, então eu uso muito os aplicativos dali, então você pode entrar aqui que você vai ver, né? Você pode investir em CDB, poupança, fundos de investimentos, tarará, né? Lembrando que fundos imobiliários e ações é só direto nas corretoras, viu, galera? Tá bom? Bom, o que é o Tesouro Direto? Tesouro Direto, eu invisto no Tesouro Direto, mas eu faço pela minha corretora, tá? Eu uso uma corretora que eu investi em ações e fundos e uso o investimento em Tesouro Direto, porque eu investi antes em Previdência, mas eu não gostei de uma taxa de carregamento ali que eu não achei muito viável, achei meio alto. Então eu investi em Tesouro Direto, tá? Então o Tesouro Direto, ele tem alguns tipos lá, pré-fixada, pós-fixada, híbrido, né, que é essa mistura. Aí é o seguinte, vamos falar direto então. O Tesouro Direto, você tem algumas formas. Você pode investir no Tesouro Direto Selic, que ele vai te pagar a taxa Selic ao ano, né? Que é maior que a poupança, óbvio, né? Ou você pode investir, por exemplo, eu invisto no Tesouro Direto que ele é 3% mais IPCA, né? Então ele vai te pagar 3% mais a taxa de juros que tiver naquele ano, né? Lembrando, pessoal, que hoje a poupança está abaixo de IPCA, ou seja, você está pondo dinheiro ali, seu dinheiro está rendendo menos do que a inflação, né? Dos produtos mais básicos aí da cesta básica, tá? Então o Tesouro Direto é basicamente isso. Você escolhe o modelo que você quer, tá bom? Então você escolhe, quero pré-fixado, quero pós-fixado. Então se você investe, não, quero Tesouro Direto Selic, ele vai te pagar Selic ao ano, tá bom? Eu quero 3% mais IPCA. Então aí também vai depender do vencimento, né, do seu título. Mas ele é tranquilo, é bem seguro, tal. Talvez seja uma das melhores formas de rendimento, assim, né? O rendimento fixo, né? De renda fixa. Bom, vamos lá, pessoal. Então a taxa Selic, como eu já falei para vocês, né? Ele vai te pagar 100% da taxa Selic ao ano. Aqui, pessoal, algumas coisas, né? Os investimentos geralmente, né? Eles têm esse tipo, fora a poupança, a maioria deles tem que pagar imposto, tá? Então, geralmente é um imposto assim. Então, até 180 dias, né? 6 meses, né? Média aí, não que 6 meses dê certinho, né? 180 dias. Mas vamos dizer assim. Ou melhor, né? Vamos falar de 180 dias. 180 dias, então, se você sacar antes disso, você paga 22% e meio de imposto de renda, galera. De 181 a 360, você vai pagar 20%, de 361 a 720 você paga 17%, e acima disso, acima de 720 dias, você paga 15% de imposto de renda. Ou seja, vai te taxar, tá? Os fundos de previdência, eles são bem taxados também, viu, galera? Olha isso aqui. Você pagar 35% no prazo de 2 anos. Então, se você vai colocar seu dinheiro na previdência privada, existe a PGBL e a VGBL. A PGBL é aquela que você paga imposto em cima do dinheiro que você põe, mais o rendimento, e a VGBL você só paga imposto em cima do rendimento, tá? Então, olha aqui, eu acho isso aqui um absurdo e por isso que eu saí da Previdência. Eu não uso mais a Previdência por causa disso aqui. Eu acho o imposto muito alto. A minha previdência ela está acima de 10 anos já, mas enfim, eu parei e deixei depositadinho lá e fui para o Tesouro Direto. Mas enfim, né, se for ver, para mim até compensa deixar lá ou continuar investindo tal, mas como eu não penso em mexer no dinheiro, eu quero um rendimento melhor e enfim, né, foi uma opção minha aí. Enfim, mas meu dinheiro ainda está parado ali na Previdência ali para utilizar, né? Então essas são as taxas aí, tá bom? Então para quem está começando, galera, fica um pouco atento aí. Se você for investir em previdência
e for resgatar a curto prazo, você vai perder muito dinheiro, ainda mais se você escolher a PGBL, tá bom? Bom, Previdência é um bom negócio, Tesouro Direto, CDB, poupança, letras de crédito, fundo de investimento. Aí, galera, eu não posso falar para vocês que é bom ou ruim. Vocês têm que tirar as próprias conclusões, depende do seu tipo de investidor, tá bom? Vamos falar um pouquinho de renda variável, vamos lá. Eu pus aqui para vocês algumas corretoras aqui, né? Eu particularmente hoje eu uso a Clear, porque não fazendo propaganda dela, mas porque não paga o imposto, a gente não paga, eu posso comprar ações fracionadas que não paga, né? Não tem uma taxa em cima disso. Eu vou deixar para a próxima aula então, galera. Um abraço.